Fala galera, bora lá então para nossa aula de hoje. Sou o Lucas Paim, analista técnico CNPI e quero aqui hoje compartilhar com vocês um conhecimento bem legal, bem bacana para você que está aí com dúvidas, às vezes não sabe exatamente onde marcar a resistência, onde marcar o suporte, ou você acha as regiões, mas ali fica com dúvida na hora de operar, se realmente aquela é uma região boa. Hoje a gente vai matar todas essas dúvidas para você realmente aí aprender e não ficar com medo na hora de clicar. Beleza, galera? Então vamos lá. Outra coisa, tá? Se inscreve aí no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, isso é importante, ajuda a gente a criar a nossa comunidade cada vez mais forte. Aqui embaixo na descrição tem também o grupo no Telegram, um grupo de estudos para você participar. Diariamente a gente está enviando lá as nossas marcações do dia, a gente está sempre comentando ali o calendário econômico, fazendo aquele pré-mercado, então é importante você também participar. Então entra aí, que é gratuito e vamos para cima. Bom, galera, seguinte. É importante a gente compreender, tá? Dentro de um contexto, você que está começando no mercado, você que já está há mais tempo, né? Mas tem alguns fundamentos que a gente nunca pode deixar passar. E eu, por operar há bastante tempo, e enfim, a galera que já está mais tempo operando, a gente tem isso muito bem definido. Questão de suporte, resistência, o mercado se move em tendência, tendência de alta, tendência de baixa, lateralização e assim por diante. Só que às vezes quem está começando, ou até mesmo você que já está operando, mas não consegue deixar isso ao natural na sua vida. Você acaba, na tua vida como trader, tá? Tu acaba sempre deixando passar batido algumas situações. E é importante a gente deixar isso bem claro, tá? Então, o mercado é topo e fundo, tendência de alta é topo e fundo ascendentes, né? Rompendo o topo e deixando fundos ascendentes. A tendência de baixa é o mercado fazendo topos e fundos descendentes, rompendo o fundo e deixando topos menores, e nós temos também o acúmulo, né, que é a lateralização. Quando o mercado não consegue romper topo, não consegue romper fundo, ele fica lateral ou acumulado. Enfim, a partir disso, a gente tem que definir regiões a serem trabalhadas. E é muito importante, tá? Principalmente porque eu gosto de fazer, tá? Tudo que eu vou falar aqui não quer dizer, como eu sempre digo, não existe aquela verdade absoluta. Claro que tu tem fundamentos no mercado que eles acabam tornando-se ali base para tudo que tu for fazer, principalmente esses fundamentos de o mercado se move em ondas, topo e fundo, tendência de alta. Isso são fundamentos que a gente pode debater alguma ideia de que quando uma tendência é forte, quando uma tendência é fraca, mas tem alguns fundamentos, por exemplo, de suporte e resistência que eles acabam tornando-se ali uma verdade absoluta porque tu tá visualizando, tu tá vendo aquilo diariamente, questão de tendência de alta, tendência de baixa, assim por diante. E a partir disso tu tem as técnicas que são as variáveis que tu vai utilizar para identificar quando esses pontos são de fato relevantes, são importantes ou não. Isso vai de técnica para técnica, de pessoa para pessoa. Particularmente, eu sempre vou utilizar, vou marcar aqui de forma um pouco genérica e a gente vai refinar para a gente compreender melhor. Eu sempre vou utilizar, por exemplo, regiões de suporte, vou desenhar rapidão aqui, ó. Regiões de suporte, sempre vou validar elas, tá? Dentro da técnica que eu vou mostrar para vocês, quando o mercado cria um fundo nessa região, certo? O mercado cria um fundo nessa região e ele consegue romper o último topo, né, o topo prévio que deu origem a esse fundo. Ou seja, para o mercado formar um fundo, ele tem que antes ter formado um topo, correto? Então, eu só vou validar, por exemplo, esse fundo como um fundo possível comprador no futuro se ele conseguir romper, ou seja, quebrar aqui o topo anterior. Mesmo que isso esteja dentro de um contexto macro ou micro de tendência de alta ou de baixa, para aquele cenário que tu está observando naquele determinado momento, essa quebra de uma estrutura de um topo anterior tem que ser quebrado para validar a compra num fundo posterior. Tá? E a mesma coisa para o topo. Então já anota essa regra básica, tá? Se tu quer ter bons suportes e resistências. Então, mesma coisa, o mercado faz um topo, correto? Esse topo, anterior a ele, tu teve um fundo que gerou esse movimento de alta. Então, vamos supor que teve um fundo aqui, formou esse topo e tu determinou lá que lá é uma resistência. Beleza. Eu só vou utilizar ela na sequência para uma possível venda se a onda desse primeiro, desse topo que se formou, conseguir quebrar o fundo anterior que deu origem a esse topo. Aí o mercado volta lá e, claro, aí vou usar os gatilhos e tudo mais para realmente vender. Mas são essas regiões que eu vou estar ali validando para dar sequência. Então vamos pegar esse momento mais recente aqui do mercado para a gente determinar duas regiões de fundo, duas regiões de topo a serem trabalhadas, e a partir daí a gente vocês vão entender também a forma de refinar essas regiões, tá? Porque vocês estão vendo que eu tô falando região. Por quê, galera? Porque o mercado ele cria os seus suportes e resistências, mas eles não são preço exato. Eles são regiões. São ali um range, né? Que o mercado teve ali a agressão compradora, a agressão vendedora, e a partir dali o movimento se expandiu. Eu vou fazer aqui com vocês achando em M15, M5 e a gente vai refinar no 1 minuto. Então,
essas regiões, elas vão ser encontradas utilizando esse refino, tá? Sendo que o principal movimento a gente vai ver que tem que acontecer ali no gráfico de 15 minutos. Tu pode fazer de 60 minutos para 15 minutos, para 5 minutos, pode fazer de 5 minutos para 3 minutos e depois para 1 minuto. Tu pode fazer de várias formas, tá? Eu vou utilizar só essa regra de 3 aqui, entre aspas, tá? Só pra gente poder ter uma base e a partir daí tu pode desenvolver como tu queres, beleza? Então vamos lá. Seguinte. Olhando aqui o mercado nesses dias em que ele correu um pouco mais. A gente teve regiões que foram claramente aqui definidas como aqui uma região de fundo, né? Então, observa só, fundo aqui, e o que aconteceu na sequência? Esse topo deu origem a esse fundo, correto? Então, para eu utilizar uma compra aqui nessa região, teria que antes, por exemplo, se o mercado viesse, tá? Vamos só conjecturar rapidão aqui, ó. Se o mercado viesse até aqui, faz de conta que eu não sei o que aconteceu, tá? Ó, vamos criar um negócio aqui, ó. Eu não sei o que ia acontecer, obviamente, né? Eu não sei. Ó. O que eu tenho do mercado é só até aqui, ó. Vamos supor que o mercado estivesse aqui agora, ó. O mercado estivesse aqui nesta região aqui, ó. Aqui que tá acabando. Eita, aqui, ó. Puxa, aí. Acabando de formar aqui, né, esse fundo. Beleza. Se o mercado viesse até aqui e testasse aqui novamente, muito provavelmente eu não faria essa compra. Por quê? Porque o mercado não conseguiu quebrar o topo anterior. Certo? Então, poderia estar num acúmulo, poderia estar numa reversão, enfim. Eu prefiro, nesse caso, dentro desse operacional que eu estou falando aqui, não operar. Tá? Beleza. Ah, mas uma vez eu vi que pode acontecer, entendeu? Mas, tipo assim, via de regra, dentro do meu setup operacional, eu particularmente preferiria não entender aqui como uma reversão no mercado. Mas, quando ele torna-se válido? Quando ele consegue quebrar esse topo anterior. Quebrou esse topo anterior, já estou válido aqui para depois, dentro dos meus gatilhos operacionais, eu efetuar uma possível compra. Claro que vocês já estão vendo aqui que ele retraiu ali, mas a gente vai entender como refinar. Por quê? Porque essa região toda aqui, ela tá muito grande. Tá? Tá uma região muito grande. Tá com um range aqui, ó, de 600 pontos. Tá? A gente vai trabalhar sempre também momentos em que o mercado formou o topo, formou o fundo e expandiu. Ou seja, saiu, conseguiu ter ali uma agressão forte para ele realmente sair daquela região. Que a gente entende que teve a briga e os compradores de fato ganharam aquela briga com bastante relevância, né? Os compradores ou os vendedores. No caso aqui de um fundo, né? Sempre você vai observar o fundo do mercado que ele formou e a partir daí, né? Essa disputa sendo ganha pelos compradores. Quando você tiver um topo, você vai identificar o topo e aí a briga ganha ali pelos vendedores para formar depois uma região válida para um possível reteste. E aí você pode usar aqui sempre um último candle que você teve, seja positivo ou negativo. Nesse caso aqui, se você fosse querer achar o order block dessa região, que nós vamos falar mais a fundo nos próximos vídeos, você pegaria o último candle negativo antes do forte movimento. Mas nesse caso, a gente pode trabalhar, entender que essa região toda aqui é um cenário que a partir do fechamento desta vela, aqui, ó, a partir dessa vela o mercado conseguiu de fato romper. Então essa é a região que eu determino como um fundo e depois aqui adiante a outra região que nós tivemos aqui determinada como um fundo relevante foi esta região aqui, ó. Observa que interessante para a gente marcar esse ponto, tá? Porque o mercado vem de uma forte expansão e aí ele faz o que aqui? Ele dá uma segurada, ele faz como se fosse aqui uma bandeira, uma flâmula, né? Enfim, e ele expande novamente. Ou seja, por que ele torna-se uma região futuramente válida para minha compra? Porque ele teve esse topo, correto? Esse topo deu origem a esta região aqui de fundo e a partir daqui o mercado expandiu lá para cima. E o mercado expandiu lá para cima, tá? Então, só retomando aqui agora, rapidão. São esses dois últimos fundos que nós encontramos, né? E a gente também vai achar aqui uma região de topo futuro, mas nesse cenário aqui, eles não foram validados, tá? Por quê? Vamos achar aqui rapidão essa região de topo aqui. A gente teve essa última barra. Por que eu capturei, né? Marquei essa última barra aqui? Porque foi a partir dela, observa só, que o mercado realmente conseguiu entrar pelo menos aqui um fluxo de venda, né? E depois, aí vai ficar um pouco misturado aqui. Eu quero focar aqui mais na região dos fundos ali para não ficar tão complicado. Depois a gente vai ter uma outra região de topo aqui, ó. Tá? Porque o mercado fez o topo e aí ele liquidou. Então, futuramente, ele nem voltou ainda lá, quando ele voltar, a gente vai ter uma região bacana para estar operando também. Mas vamos visualizar melhor aqui esses fundos que já foram testados para a gente observar por que eles seriam utilizados e como que a gente vai refinar. Então, beleza. Achei aqui, né, o mercado
nesse dia subiu bastante, futuramente, né, para eu capturar nessas regiões. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso utilizar isso? Basicamente, achei aqui, né, o último candle de retração, entre aspas, o último candle que ainda foi contido até a expansão. Poderia pegar, né, você pode estar, eu pego só esse candle aqui menor, não vale a pena? Bom, eu prefiro, né, trabalhar sempre um candle que teve no caso aqui de trânsito de um fundo, a mínima maior ali, né, e aí a partir dele o movimento aconteceu. Mas eu posso considerar até mesmo essas duas barras, ó, então todo esse range. Só como eu falei, fica um range muito grande, fica um range de 800 pontos para futuramente você trabalhar. Não é o ideal, dentro do que eu gosto de fazer. Agora, o que eu faço? Lembra que eu falei da estrutura? 15, 5 e 1, o que a gente faz? Achei o range do 15. Agora eu vou pro 5 minutos. Vou achar agora aqui o range do 5 minutos. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui, ó. Vou achar agora o range dos 5 minutos. Bom, qual que foi, né, o último candle aí que teve a mínima maior e a partir dele teve a expansão? Foi esse aqui embaixo, ó. Nessa última linha aqui, eu praticamente não vou mexer nela, porque já é a mínima da região. Eu vou só ajustando a máxima da região. Observa que após esse candle aqui, o mercado, pum, foi forte para cima. Então, eu considero aqui essa região. Considero essa máxima desse candle. E agora eu posso vir para 1 minuto. Pô, mas eu acho que já tá legal aqui esse range, já tá um range aqui, vamos supor, quantos pontos a gente tá tendo aqui de range? 300, 400 pontos de range? Pô, acho que o range tá grande, posso dar mais uma refinada. Posso aí vir pro 3 minutos, posso vir pro 2 minutos, ou posso ir pro 1 minuto, tá? Claro que 1 minuto você vai ter uma região bem definida ali, né? Bem menor, mas acaba funcionando de forma bem interessante também. Aí qual que foi o último candle aqui? Exatamente esse último candlezinho aqui, ó. Você vê que a linha de baixo eu não mexo, eu vou refinando pela linha de cima ali da região. Então aqui seria a minha futura região compradora e agora a gente vai trabalhar esse range aqui, ó. Desse range aqui a gente tá no 15, né? A gente marcou pelo 15, agora a gente vem para os 5 minutos. Nos 5 minutos, qual que foi o último candle que a partir dele teve uma explosão aqui forte? Foi essa região aqui, ó. Pode ver, esse aqui teve a máxima e mínima. Olha como ele fica um candle bem de referência, ó. Isso aqui não tem uma regra exata, tá, galera? Ah, tem que ser um candle assim, assim, assim. Vocês viram que lá no de baixo a gente pegou um candle que foi um padrão que a partir dali o mercado andou forte para cima. Agora, esse aqui, olha só, essa região, a mínima tá aqui, a mínima eu particularmente não gosto de mexer, mas aqui tá a máxima dele e aí a gente teve a explosão forte para cima, né? Ele tornou, nesse candle aqui não foi só o rompimento dele, ele formou, né, uma micro resistência e aí ele expandiu. Bom, agora que eu já encontrei ele, eu posso vir para 1 minuto. Claro que você pode também fazer direto do 15 para 1, né? Mas eu gosto de observar o mercado melhor ali nos 5 minutos e tal, para eu realmente conseguir compreender e chegar a uma região mais definida, né? E aqui você observa exatamente essa barra aqui no 1 minuto. Olha como a gente sai de uma região de 500, 600 pontos para uma região bem mais cirúrgica, né? A gente pode dizer. Ó. Então, aqui eu encontrei uma região de 75 a 100 pontos, bem interessante, que o mercado chegando aqui nela, e observa como ele já fez, né, uma espécie de um pivô aqui logo que ele saiu, ó. Então já me mostra que vai ter uma quantidade boa aqui de lotes para o mercado vir pescar uma liquidez futuramente. Bom, aí, né, galera, você vai trabalhar isso futuramente. Claro, eu marquei no 15, então não é você pegar qualquer candle, tipo assim, você observar agora aqui e você fazer o seguinte, ó, pô, então aqui também tinha uma região, ó. Aqui, ó. Aqui também tinha uma regiãozinha, ó. Porque é o último candle, pá, só que o mercado vem, nem te dá chance de subir. Por quê? Eu achei a região pelo 15. E aí eu vim refinando. Não é pegar qualquer candle de 1 minuto que tu encontrar num topo ou num fundo e marcar. Por isso que é importante você vir fazendo fazer esse processo, essa cascata, entendeu? Acha a região no 15, vê que a confirmação, principalmente essa confirmação do rompimento, do topo e do fundo anterior, aconteça no 15 minutos, e aí tu vem refinando até chegar ali no 1 minuto, enfim, no período que você gostar mais, pelo que você quiser. Então, particularmente, essas seriam as minhas regiões. Olha só no 15, como ficou interessante as marcações, ó. Isso aqui, às vezes eu mando lá no grupo gratuito pra galera observar, às vezes eu fico pensando, pô, mas por que foi bem no meio do pavio aqui? Mas não é, que foi refinando por outros time frames, entendeu? Essa seria a região compradora e essa seria a outra região compradora. E agora a gente vem pros gatilhos de entrada. Aí sim tu pode fazer no 1 minuto, no 5, no 10, aí vai depender do que você tá disposto a analisar. Eu vou fazer uma análise aqui pelo 1 minuto mesmo, só pra gente observar como o mercado reagiria nessas regiões. Opa, porque eu dei uma alterada aqui nessa linha sem querer. Voltar.
Gosto de colocar o imãzinho para ficar certinho aqui, ó, na máxima dela, tá? Então vamos observar que no dia seguinte, olha só que interessante, tá? Eu sempre vou procurar esperar o mercado de fato. Já que eu defini a região anteriormente, ela só vai existir para mim quando o mercado realmente tocar nela. Enquanto o mercado não tocar naquela região, para mim ela não foi testada ainda. Tipo, por exemplo, aqui chegou bem perto, mas não me validou, não ativou nada. Agora, aqui o mercado chegou na região, ó. Aqui o mercado chegou na região que eu tinha marcado. Bom, entenda, chegou na região. Agora eu tenho que definir o que eu vou operar nessa região. Vou esperar o mercado fazer um pivô de alta? Vou esperar o mercado, sei lá, fazer um padrão de candle, fazer uma armadilha, enfim. Você pode definir da forma que você quiser. Utilizando aqui os indicadores que nós temos no nosso grupo de estudos, o que a gente tem? A gente tem o mercado chegando na região. Olha só essa análise que bacana. Entra um fluxo vendedor. Ele não consegue de fato romper essa região, mas ele tem a entrada do fluxo vendedor e logo na sequência todo esse fluxo de venda é engolfado e a gente tem aqui o fluxo comprador ganhando essa região. Então, quando a gente tem esse fluxo comprador ganhando essa região, aí tu pode ter mais tranquilidade para saber que o mercado pescou a liquidez necessária, teve a agressão vendedora, essa agressão vendedora ela foi vencida e logo teve uma entrada de fluxo comprador. E observa como a partir daqui, dessa vela, o mercado ainda faz, né, como se fosse uma espécie de um pivôzinho aqui, mas ele acelera aí, né, 500 pontos para cima. Então, essa seria uma região muito interessante com essas confirmações a serem trabalhadas. E lembra que eu falei anteriormente, olha se o mercado não repetiu basicamente o mesmo desenho que ele fez anteriormente, ó. Vou travar aqui, vou tentar puxar o zoom. Olha só. Entrou o fluxo comprador, fez um breve pullback ali, né, e desandou para cima. E aqui a mesma coisa, faz um fluxo comprador e faz ali, repete o mesmo padrão, e aí ele consegue acelerar na alta. Então, lembrando, qual que é entre aspas, tá? O segredo disso é você achar essas regiões no 15 minutos. E aquelas regrinhas básicas lá no início, tá? De você achar a região no 15, refinar para o 5, refinar para o 1 ou para o time frame que você achar mais interessante. E aqui também, mesma situação, ó, lá nesse aqui de baixo, ó, a gente achou, né, a nossa região, o mercado chega perto, mas ainda não aciona. É tipo aquela assim, ó, espera, agora sim, agora o mercado veio, tá vendo? Tipo assim, tem que esperar, porque olha só como você teria alarmes falsos aqui. Você ia andar, o mercado ia andar um pouquinho, ia devolver, ia chegar perto, andar um pouquinho e devolver, mas aqui não. Aqui ele vem, entra o fluxo comprador e aí ele realmente engata alta. É esse cenário que nós queremos, entendeu? Que o mercado, a gente não quer ficar entrando e saindo, não, a gente quer entrar num trade e aquele trade andar a nosso favor. Claro que isso nem sempre vai acontecer, mas aqui são momentos em que, se você tiver calma, paciência, marcar as regiões, esperar o mercado chegar, esperar entrar um fluxo comprador, esperar um padrão de candle, uma armadilha, alguma coisa, você tem ali tudo aquilo a teu favor. Então aqui também, mais uma vez, e aí aconteceu um padrão bem parecido, né? O mercado entra fluxo comprador, saindo aqui da região, faz uma espécie de um pullback, e aí ele acelera aí mais 600 pontos na alta. Então esses seriam gatilhos bem objetivos para a gente trabalhar. Na verdade foi aqui, ó. Só pra vocês estavam ligados, tá? Eu fiquei desconfiando que tava muito parecido aqui, ó. Na verdade foi aqui, ó. Aí aqui entra o fluxo comprador e o mercado acelera na alta novamente. Acelerou bem mais aqui, né? Aqui a região chegou, entrou fluxo de compra e ele se mandou também 600, 700 pontos, tá? Então, na verdade, a gente analisou novamente essa região. Oh, e o detalhe, tá? Eu só pego ela uma vez, tá? Eu só pegaria ela aqui. Eu não pegaria essa região novamente aqui. Por quê? Isso é importante, ó. Olha pelo 15 minutos. Qual foi o topo anterior? Aqui tá o topo, ó, que deu origem a esse fundo. Foi esse topo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui, esse topo aqui, veio antes desse fundo. Então ele teria que romper esse topo anterior para voltar aqui futuramente e a gente pescar a liquidez. Não foi o que aconteceu, né? Ele deu uma onda aqui de 600, 600 pontos e já voltou, ó. Tá vendo? Então a gente não teria compra novamente. Cara, diferentemente daqui, né, que o mercado rompeu pra caramba lá pra cima e depois retornou. Então, aqui embaixo seria novamente o outro trade, né, na região 2 ali, que nós faríamos. E eu, nesse caso, utilizando um gatilho bem simples, entrada de um fluxo comprador e aí o mercado disparou para cima. Então, seriam essas as regiões. Agora, só para a gente compreender o mercado atual, qual que é o cenário atual aqui do mercado. Regiões aqui embaixo, que ainda não foram testadas, ó.
Olha esse último candle aqui. Um candle bem chamativo, ó, bem definido. Essa última vela aqui. E o último topo está sendo este aqui, ó. E agora a gente vai o quê? Para refinar. Regiões que ainda não foram testadas. A gente vem para o 5. Vamos refinar esse fundo aqui. Olha só no 5, ficou a mesma coisa, tá vendo? O 5 não alterou aqui. Vamos ver no 1. O que seria mais refinado aqui no gráfico de 1 minuto? Opa, no 1 minuto ficou essa região aqui, ó. Pode ver, ó. Entrou o fluxo comprador e o mercado pivotou e foi embora. Então, aqui está a próxima região de fundo bem definida. Claro, baseando-se no gráfico de 15 minutos. Aqui faltou olhar o 5, né? Mas não vai mudar muito, ó. Foi o mesmo candle. E aí, no 1 minuto, o topo seria... Vamos pegar essa barra vermelha aqui, que é a última barra que deixou a máxima, né? A máxima maior. E aí, depois da mínima também. Ele já rompeu e fez aqui o pullbackzinho, né? Então, seriam aqui essas as próximas regiões. Só para vocês compreenderem, tá? Quando vocês estiverem analisando aí e marcando esses pontos. Claro que depois tu vai ter essa região de topo aqui em cima, né? Daí tu vai ter também essa região de topo aqui em cima. Agora vai. Região de topo aqui, daí tu tem que refinar, né? Mas as últimas que você teria aqui bem clara, bem objetiva, seriam essas duas aqui. Beleza, galera? Então, já fica aí as marcações para a sequência. Espero que vocês tenham curtido a aula. Não se esquece aí de compartilhar esse vídeo, deixa o teu like, te inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo. E também tem o grupo para você participar lá no Telegram, que diariamente a gente está mandando informações sobre o mercado, as análises para o dia, o pré-mercado e tudo mais. Bom, galera, então um forte abraço a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!